Pai, nós não somos merecedores, mas a tua graça, Pai, a tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele está aqui, querido. Tantos lugares que ele poderia estar, ele escolheu estar aqui. Jesus sempre escolheu os lugares simples, não esqueçam disso. Lugares preparados não tinham espaço para ele nascer, mas lugares ainda informe, manjedouras, lugares simples, esse lugar recebeu o Senhor Jesus. Não se deixe levar por aparências. Mantenha o teu coração como uma manjedoura, um lugar simples, um lugar onde o Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor Jesus ainda tem prazer de visitar. Jesus, ele declara, tenho saudade da tenda caída de Davi, um lugar que não tinha muito enfeite, uma tenda, a arca da aliança, a adoração e a presença do Pai. É esse lugar que Jesus tem saudade. Os discípulos passavam e olhavam um templo, e eles falavam: Senhor, que maravilhoso é esse templo. E o Senhor: não se atentem para isso que vocês estão olhando, não ficará pedra sobre pedra. Pai, mas se gloriem se o nome de vocês estiver no livro da vida. Amado, nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos achegarmos, de se aproximarmos, de estarmos diante da face dele. Essa canção é uma canção profética. Vem, Senhor Jesus, a tua face, Senhor, nós queremos a tua face. Aleluia. Amados, hoje nós vamos direto para a palavra. Vou deixar os recados e anúncios para o fim, e eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus capítulo 16. Se você não trouxe Bíblia, o Diogo vai colocar aqui, mas se você trouxe, acompanhe na sua Bíblia, no seu celular. Mateus 16. Nessa noite nós vamos aqui decorrer num texto que fez Jesus pensar, fez Jesus declarar algumas respostas, fez Jesus ser indagado por algumas pessoas, mas também fez ele declarar algo muito importante que vivemos até hoje. Mas antes de tudo, eu queria dizer que você está na casa do Pai, você tem liberdade nesse lugar. Seja bem-vindo, fique à vontade. Saiba que você é muito importante. Quando Jesus foi questionado sobre: Jesus, é lícito nós pagar tributo? Jesus, ele olha, sabia que alguém estava questionando ele, ele fala: de quem é a face que tem nessa moeda? Preste atenção, de quem é a face que tem nessa moeda? E aí eles responderam de pronto: é a face de César. Sabe por que tinha a face de César na moeda, amado? Porque a gente atribui a nossa imagem a tudo aquilo que nós adoramos, tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nos traz alegria, nós atribuímos a nossa imagem a isso. E eles responderam: é a face de César. Por quê? Porque César adorava aquilo, César gostava daquilo, César amava aquilo, César tinha prazer. E quando Deus fez o homem, ele fez a imagem e semelhança dele, porque ele nos ama, nós somos importantes para ele. Então, em nome de Jesus, nesse momento que você está aqui, você não está num lugar qualquer, você está diante da face dele. Não estamos numa igreja aonde não, nós estamos na face do Criador, em nome de Jesus. E saiba que você é muito importante, ele te ama. Amém? Mateus 16. Você que trouxe aí, abra comigo. Mateus 16. Alguns fariseus 16:1. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre.
para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês já sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Como o povo de Deus hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único milagre que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o outro lado, leste do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus disse: fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam, não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Agora escute. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, e alguns outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Amém? Glória a Deus. Amado, se você puder fechar os teus olhos. Senhor, o Senhor é bem-vindo. Esse culto, Pai, é teu. Pai, de mim nada pode prover, Senhor, mas esse lugar aqui o Senhor pode nos alimentar nessa noite. Nós estamos com fome, queremos ouvir a Tua palavra e ela é o nosso pão vivo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que somente a Tua voz esteja nesse lugar, somente a Tua palavra, Senhor, esteja nesse lugar. Nós nos rendemos, Pai, nos tornamos sensíveis, Pai, à Tua voz, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Querido, pode se sentar. Amados, o livro de Mateus é um livro muito importante. Hoje nós vamos falar do Mateus capítulo 16. E nós vamos entrar um pouco na história de quando Jesus ele é indagado por algumas pessoas. E não eram por qualquer pessoa. Jesus foi indagado por pessoas que sabiam da lei, sabiam da Constituição de antigamente. Eram algumas pessoas que eram totalmente entendidas. Eles estavam ali próximo de Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Jesus declarando algumas palavras e tudo mais. Só que Jesus, ao mesmo tempo que estava ali ministrando ao coração de pessoas sedentas, ministrando ao coração de pessoas que queriam mais de Jesus, havia algumas pessoas que estavam ali não para ouvir Jesus, mas havia pessoas ali para justamente, você leu comigo, para ver se ele fazia algo, para comprovar que o que ele fazia era de Deus. E outros estavam ali para pegar algo que ele falasse contraditório, para poder julgar ele de alguma palavra que ele poderia falar. Então algumas pessoas estavam ali
para ouvir Jesus. Outras pessoas estavam ali, preste atenção, porque queriam que ele multiplicasse mais uma vez o pão e o peixe, e se tornavam romeiros, pessoas que viviam atrás, andarilhos da fé, pessoas que viviam atrás de um milagre, de uma cura, de uma manifestação de poder. Estavam ali porque Jesus multiplicava pão. Outros porque queriam ouvir Jesus, outros porque Jesus poderia alimentá-los e saciar sua fome momentânea. Outros estavam ali porque queriam ouvir Jesus e usar uma palavra dele contra ele mesmo. Jesus, ele vendo toda essa cena, ele chama os mais íntimos. Por quê? Porque os mais íntimos precisam entender o que o mestre está falando. A multidão não sabe, a multidão escuta a voz e, ei, o que ele está fazendo lá? Eu acho que é a multiplicação, vamos lá buscar pão. Os outros, o que ele está fazendo lá? Será que esse aí é o Messias? Não, acho que não, só se ele fizer um milagre e comprovar. O Messias teria que curar um cego, foi ministrado aqui semana passada, tocar num paralítico e ressuscitar um morto. E eles estavam ali, será que isso aí? Uma multidão buscava Jesus, mas Jesus, ele queria revelar algo para os seus íntimos. Ele chamava os íntimos para próximo. E todo mundo, ele falava assim, ei, cuidado. Eles atravessavam de um lado, se despediam da multidão, atravessavam, e Jesus chamou para os íntimos e falou: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus, ele acreditava na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus estavam ali e os saduceus estavam ali. O que é um fermento, querido? Você já viu, você que é mulher que faz bolo, você sabe como é que funciona um fermento. Um fermento, uma pequena levada dele, uma pequena medida colocada e misturada na massa, ele faz toda a massa crescer. O que é esse crescimento? Esse crescimento é a alteração da forma natural. A massa sem o fermento, ela é uma coisa, mas quando você coloca o fermento, o que é fermento, pastor? Fermentação. É a fermentação, é a alteração da forma natural. Então olhe para mim aqui, irmão, você está distraído, olhe para mim, faz favor, Deus quer falar com você. Se você ficar distraído, você vai sair daqui com os teus mesmos problemas, com as tuas mesmas dificuldades, e igreja nenhuma vai resolver teu problema. Escute, a palavra de Deus é poderosa, maravilhosa. Antigamente eles se reuniam uma vez por ano para ouvir Deus falar. E hoje nós temos o privilégio, depois que o véu foi rasgado, de ouvir Jesus todos os cultos. Então, não desperdice a palavra de Deus, que ela é poderosa para mudar a tua vida. Você olha para mim, você acha que eu sou perfeito, nasci pastor. Eu não nasci pastor, eu já andei perdido nesse mundo, no lamaçal do pecado. E se hoje eu estou aqui, é pela graça e misericórdia dele, e eu sei do poder libertador que ele tem. E eu não crio barreiras, e nem é impossível nada do que ele pode fazer. Então, se você veio aqui com algum problema, com alguma dificuldade, saiba disso. Não é promessa e nem jargão de pastor. Ele tem poder para mudar a tua história. Então escute. Então uma pequena levada muda toda a massa. E Jesus ali liberando a palavra do reino dos céus, e de repente algumas pessoas só ouvindo. E Jesus sabia que aquele pequeno grupo que estava ali poderia contaminar todos os demais. Pastor, o que isso acontece? Como que isso funciona nos dias de hoje? Os saduceus tinham uma opinião a respeito de Messias, os fariseus tinham uma opinião a respeito de Deus. Cada um tinha sua opinião e viviam cada um seu achismo. Ninguém mais estava centrado e ouvindo a voz de Deus. Quem estava ali ministrando e falando do reino já não era mais importante. O importante agora era a opinião dos saduceus e a opinião dos fariseus. Eles eram muito mais. Então o pequeno grupo se forma e fala assim: agora nós conseguimos fazer crescer a nossa opinião no meio deles. Ele vai ter que fazer algum milagre. Ei, Jesus, se tu fizer algum milagre, nós acreditamos. E Jesus, é como se as pessoas falassem assim: ei, se ele fizer isso, ele é de Deus. Se ele fizer isso, ele... E Jesus, com essa preocupação, ele fala: o que as pessoas estão falando? O que eles estão falando de mim? O que lá fora estão falando? Porque Jesus viu aquela levada começando a crescer no meio da multidão. Alguns fariseus falando: será que ele é o Messias mesmo? Será que ele é o Cristo mesmo? Escute, a religião do judaico, os judeus, eles já acreditavam que havia um Messias. Você pode ver que eles já esperam, até hoje, nos dias de hoje, eles esperam o Messias. Até hoje, eles esperam o Messias. Então uma revelação de falar assim: tu és um Messias, não era uma grande revelação. Mas Jesus chama os íntimos, chama para perto, porque só quem é íntimo sabe e tem revelação daquilo que Deus quer fazer.
Sabe por que nós andamos perdidos, amados? Sabe por que muitas vezes nós andamos aí distraídos, não nos preocupamos com as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, e acabamos muitas vezes sendo influenciados por essa massa, por esse pequeno levada que vai nos influenciando, vai falando aos nossos ouvidos. Fariseus e saduceus, fermento, cuidado com esse fermento. Não é cuidado com o fermento do bolo ou não, é cuidado com aquilo que eles falam no meio das pessoas que estão dispostas a ouvir as palavras do reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos diante dos pés de Jesus, igual a pastora ministrou quinta-feira, mas nós estamos só querendo indagar Jesus de alguma coisa. Será que Jesus nós estamos, o nosso comportamento muitas vezes não é de quem quer ouvir algo do reino. Nosso comportamento muitas vezes é daquela pessoa que está ali somente para inflamar outra pessoa. Os saduceus e os fariseus estavam no meio da multidão falando assim: esse aí é o Messias, esse é o filho do José, esse aí é o Messias, esse é aquele menino lá que trabalhava de carpinteiro lá, esse aí é o Messias. Cadê a glória dele? Cadê a honra dele? Cadê a majestade dele? É esse aí que vai livrar nós da mão de Roma. Talvez você não estudou, mas Roma era cruel com as pessoas. É esse aí, esse moço aí. Não, então vamos começar a indagar, porque nós somos os doutores da lei. Irmão, conhecimento nunca vai ser além daquilo que o reino está revelando fresco agora. A gente pode ter o maior conhecimento do mundo, estudar a Bíblia e ler. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, mas não têm a essência do Espírito, trabalham apenas com conhecimento e querem que as pessoas entendam isso. Não, uma vida de santidade converte mais do que um regulamento. Nós queremos que as pessoas entendam: ei, essa é a Bíblia, ei, você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Nós queremos que as pessoas engulam as letras, mas a nossa vida, nós não estamos pregando. As pessoas olham para nós e nós não estamos vivendo. Eu estou usando uma frase nesses dias, irmão, que está muito forte dentro de mim: o cristão não está vivendo. O cristão não está vivendo. Nós esquecemos de ressuscitar como Cristo ressuscitou. As pessoas se convertem, aceitam a Jesus e morrem. Porque pregaram há muito tempo que nós precisamos morrer para as nossas vontades, e nós morremos para tudo, não só para as vontades. Perdemos a vontade de ter amigos, perdemos a vontade de nos relacionar, perdemos a vontade de fazer muita coisa. Por quê? Porque antes de conhecer Deus, nós conhecemos os regulamentos, as regras, as leis. Muitos de nós que aqui estamos, antes de apresentar para nós Jesus, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, apresentaram para nós regras, lei, do que poderia e do que não pode. Tu é crente? Sou, então isso pode, isso não pode, isso pode. E nós, e dentro de nós, nos inflamos com isso, nos enchemos desse fermento e ficamos assim: não, isso não pode, isso não é de Deus, isso não pode. Então, da nossa boca muitas vezes não saiu o amor de Deus, saiu o julgamento, o pré-julgamento. Nós conhecemos muito mais os regulamentos do que a presença do Pai. Quem é íntimo do Pai sabe que o que Ele quer e o que Ele não quer, mas quem tem regras fica só: será que isso aí é um homem de Deus mesmo? Será que esse pastor aí é um pastor de Deus? Regulamento: se o pastor fizer isso, o pastor é um homem de Deus. Se ele não fizer, ele não é um homem de Deus. Nós temos erros, todos. Se eu errar um dia, eu vou deixar de ser um homem de Deus? Então ninguém é aqui. Irmão, vamos deixar de ter esse pensamento. Nós temos que começar a entender que a presença do Pai, aquele que Ele chama para estar mais perto, os mais íntimos, tem revelação dEle. Imagine, uma multidão estava falando, falta de entendimento. Aonde tem uma multidão, cada um com a sua opinião, cada um falando o que acha, o achismo. Cada um eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é não sei o que. Fariseu e saduceu, no seu achismo, nas suas doutrinas, nas suas religiosidades. A religiosidade, a religião sempre vai apontar um Deus, escute isso. Ela sempre vai mostrar um Deus. O hinduísmo tem um Deus, o budista lá, ele tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. Religiosidade aponta para um Deus. Relacionamento aponta para um Pai. Só que a gente muitas vezes fica assim: a multidão. Tem uma frase que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Está errada. Está errada, porque a voz do povo muitas vezes clamou por um rei, e Deus não queria dar um rei. Deus queria ter relacionamento direto com o povo, e o povo: não, manda um rei aí para nos governar. Deus está nos alinhando nessa noite, irmão. Deus está nos dando uma oportunidade. Nós estamos nos encaminhando para um tempo que Deus está levantando pessoas
para viver uma vida em santidade. Mas eu quero nessa noite gerar dentro de você, vire uma chave, acredite no que eu estou falando. Não viva essa vida mesquinha que você se acostumou. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu quero voltar um pouco atrás. Nós conhecemos as regras, nós conhecemos o pode e não pode, e nós não conhecemos a liberdade em Cristo. E muitas vezes nós achamos que para ser cristão, crente, ter uma crença, acreditar em Jesus e viver salvação, viver a vida eterna, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E nós criamos a nossa base de relacionamento no pode e não pode. Pastor, pode. Pastor, não pode. Pastor, isso é pecado. Irmão, se o Espírito Santo de Deus não está falando ao teu coração, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? Que lá no teu secreto, no Mateus 6,6 que diz: feche a porta do teu quarto e em secreto me busque. O que está acontecendo? Será que Ele não está falando conosco? Por isso que irmão, eu alerto a igreja que Deus me conduziu. Eu falo: irmão, nós não podemos ficar correndo atrás de profetas. Por quê? Por quê, pastor? Porque muita gente, eu vou lá que Deus vai falar comigo, vai usar aquele irmão lá, o irmão é usado, Deus vai usar a vida dele para falar comigo. Tudo bem, amém, glória a Deus. Mas muitas vezes nós andamos milhares de quilômetros atrás de uma revelação. É preocupante. Por quê? Porque se Deus não está nos revelando no secreto, alguma coisa tem de errado. A multidão, Jesus, ele não sabia o que a multidão queria. Muitas vezes nós estamos aqui reunidos em multidão e nem sabemos o que queremos. Estamos vivendo uma vida aleatória, sem propósito nenhum como igreja. E aí Jesus preocupado: ei, aquela turminha chegou aí, jogou um fermento aí, está levantando toda a massa. As pessoas já nem sabem o que eu estou ministrando, as pessoas já nem entendem o que eu estou pregando. Jesus, ele não perguntou para a multidão, ele chamou os íntimos. E ele falou assim: o que eles estão falando aí? Eles estão falando que tu és o Jeremias aí, tu és João, tu é um dos profetas. Aí Pedro, Simão, nome Simão, quem era Simão? Quem era Simão Pedro? Bar Jonas, Bar significa filho, né? Filho de Jonas, mas na tradução original não é Jonas, é João, é filho de João. Simão, quem era Simão, irmãos? Simão foi um discípulo de Jesus. Mas quem era Simão? A característica de Simão: ele tinha uma vida muito alternada, uma vida muito indecisa. Uma hora ele era bom, uma hora ele estava de acordo com as coisas de Deus, mas daqui a pouco ele relaxava na sua fé cristã. Simão Pedro era alguém que, o nome dele, Simão, indeciso. Você olha para Simão, você veja, indeciso. É uma vida de altos e baixos. É uma vida: hoje eu estou bem, eu quero Jesus, vou me entregar, mas amanhã eu bati com o dedo na quina da porta, pronto, Jesus já não presta, não quero mais a igreja, não vou no culto. Como se o culto foi o culpado. Mas muitas vezes a gente coloca esses obstáculos. Então, Simão é alguém indeciso, alguém inconstante, alguém que hoje quer e amanhã não quer. Por isso que é tão real, quando ele fala assim: e quem que estão falando aí? Simão, ele fala: tu és o Cristo, tu és o Messias. Um Messias os judeus já esperavam, não tem nada de novo nisso. Mas quando ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso já é revelação, porque eles não esperavam um filho, eles esperavam um Messias, não era um filho. Então é revelação do Espírito. Então quem está mais próximo, mais íntimo, tem revelação. E aí Jesus, ele firma a identidade dele. Jesus não chama mais ele de inconstante, não chama mais ele de indeciso. Escute, Jesus não chama mais ele de Simão. Jesus já fala: tu és Pedro. Sabe o que significa Pedro, irmão? Pedro no original é uma lasca de pedra. Lasca de pedra. O que é uma lasca de pedra? Quando você olha para uma lasca de pedra, o que você olha e você fala: isso aqui é uma pedra. Não, mas é só uma lasca. Não, mas isso aqui veio de uma pedra. Não, mas é só uma lasca. Não, mas quando eu olho para essa lasca, eu vejo uma pedra. Ele fala: tu és Pedro, e sobre essa lasca, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Tu não é mais inconstante, tu não é mais indeciso, tu não é mais alguém de altos e baixos. Eu quero formar alguém diferente, eu quero ter uma base, uma estrutura. Eu quero mudar a inconstância que você vive. E eu quero dizer para você aqui, irmão, em nome de Jesus, você não vai saber qual é o propósito da tua vida, você não vai saber para que Deus te chamou, você não tem noção. Quantos de nós estamos aqui e falamos: para que Deus me chamou? Qual é a minha importância nessa terra?
Porque a multidão não sabe o que Jesus quer. Os mais íntimos estavam, eu não sei, mas um deles com ousadia, capaz de quebrar as barreiras, de falar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, revelação do alto. Muitos de nós estamos vivendo a vida aleatório, sem ao menos saber o que Deus quer. Nessa noite o convite é bem simples, bem básico, mas muito profundo. Você sabe como é que vai ser a tua vida daqui dias, meses, anos? Qual é o propósito que Deus tem para você? Pastor, eu não sei. Por quê? Porque está nos faltando ter revelação de quem Ele é. Saber quem Jesus é. Quem Jesus é? Se eu saber, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Há uma paternidade estabelecida sobre você. Há um Pai celestial. Eu sei quem eu sou. Por quê? Porque Cristo se revela. Irmão, eu não sabia o meu propósito. Quantas vezes eu chegava assim, olhava, será que Deus vai me usar ali naquilo ali? Para que Deus me quer? Para que Deus me chamou? Você não sabe o propósito do teu casamento. Você não sabe o propósito do teu serviço. Você não sabe o propósito dos teus relacionamentos, das amizades novas que você faz. Muita gente olha assim e fala: mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu não sei. Por que a gente não sabe? Porque nós não estamos conhecendo o Jesus. Nós não estamos tendo revelação de quem Ele é realmente, de fato, quem Ele é. Será que Ele é só um que veio e morreu na cruz? O que aconteceu? Quem é Jesus? Nós estamos vivendo uma vida assim, sabe, paralela daquela que Deus nos chamou. Fala a verdade, irmão, você que está aqui nessa noite, que já aceitou a Jesus há mais tempo aí, o que a tua vida mudou depois que você aceitou a Jesus? O que você teve a mais do que outras pessoas que não aceitaram? As outras pessoas que estão lá fora, que não estão na igreja, o que elas têm a mais do que você? Ou o que você tem a mais do que elas? Quando eu aceitei a Jesus, pastor, queimou dentro de mim e eu ouvi Deus falando comigo. E agora, o que Ele quer? Será que Deus parou de falar? Será que o véu foi costurado novamente? Será que nós não? É porque nós estamos dando ouvido. Nós estamos tendo uma visão distorcida de quem Jesus é. Nós achamos que Jesus é só mais um multiplicador de pão. Nós achamos que Jesus é só mais um para restaurar o nosso casamento, a nossa vida financeira. E nós buscamos Ele só pelo milagre. Nós não temos uma revelação e uma intimidade profunda a ponto de ver e enxergar que Jesus é alguém simples. Que Jesus, com toda a sua glória e a sua majestade, se despiu da sua roupa. E imagina bem o rosto, os semblantes dos discípulos olhando para Jesus, e Jesus falando assim: ei, eu quero lavar os pés de vocês. Só alguém inconstante olha e diz assim: não, de maneira nenhuma tu me lavarás os pés, Senhor. Pedro fez isso. Mas Jesus fala: Pedro, tu é rocha, tu não é mais inconstante. Nessa noite Jesus está nos dando um alerta e nos reposicionando e falando assim: ei, para de viver essa vida de altos e baixos. Para de viver uma vida como se você fosse aquela pessoa que você era antes de conhecer Jesus. O que a nossa vida tem mudado depois do nosso encontro face a face com Ele. A verdade é que muitos de nós, na verdade, nem nos encontramos de fato com Jesus, porque o encontro com Jesus, ele muda radicalmente a nossa vida. Simão Barjonas, era inconstante, indeciso, inseguro, com medo. Pedro não. Pedro, rocha, firmeza, semelhante à pedra, a rocha, a pedra que rejeitaram, que foi Jesus, mas que foi essencial. Pedro agora era semelhante. Jesus fala assim: ei, tu é uma lasca, um pedaço de mim aqui na terra. Então um representante, e sobre essa representação, sobre essa imagem que você carrega de mim, de lasca de pedra, que eu sou a rocha, é nesse lugar que eu quero edificar a minha igreja, num lugar sólido, num lugar firme, não num lugar de inconstância, não num lugar de insegurança. Irmão, se ainda há insegurança na tua vida, inconstância, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, eu não vivo uma vida legal, hoje eu estou bem, estou sorrindo, mas de repente há um declínio, você já se vê perdido novamente. Não é essa a vida que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para ser firmeza, rocha, para que algo seja estabelecido sobre nós.
Deixa Cristo construir sobre a tua vida. Escute, deixa Jesus Cristo construir sobre a tua vida algo incrível. Imagina só, a multidão não sabia quem Jesus era. O fermento estava ali, né? Não, esse não é Jesus não, isso aí. Outra hora eu ministro mais profundamente sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, que essa mensagem é muito importante. Fala de fofoca. Mas vamos para cá, para a inconstância de Simão. Imagina bem, os discípulos reunidinhos, bonitinhos, e Jesus assim: e aí? O que eles estão falando lá fora? Eu ouço a multidão aí com: tu és o Filho do Deus vivo. Irmão, daquele dia em diante, a história de Pedro mudou. Por quê, pastor? Porque Pedro não era mais um inconstante, agora ele era uma lasca de pedra, uma rocha. Deus, ele poderia ter criado a igreja em qualquer outro lugar, mas ele escolheu alguém que teve a sua vida numa inconstância, mas agora era uma rocha porque estava em Cristo. E Deus começou a construir sobre ele. A primeira igreja foi estabelecida pela mão de Pedro. E a gente muitas vezes fala assim: mas Pedro, pastor, Pedro era sanguíneo, Pedro puxou uma adaga, cortou a orelha do soldado. Nesse mesmo capítulo, irmão, escute isso, Jesus, nesse mesmo capítulo, Jesus chama ele de lasca de pedra. Escute, talvez você não sabe, mas você está preparado para ouvir de alguém que você é uma pedra de edificação? Amém, pastor? Nossa, você é muito importante, amado. Você é muito importante. Amém, pastor? Glória a Deus. Você é muito importante. Amém, glória a Deus. Pedro se inflou: eu sou importante. No mesmo capítulo, não mudou o capítulo, Jesus ele fala: agora os meus íntimos ouviram quem eu sou, me revelei a eles, eles tiveram uma revelação que eu sou o Messias. Agora eu posso falar qual é o projeto. Deus nunca vai se revelar quando você não saber quem é Deus. Quando você não saber os planos, quem é Jesus de fato, você vai viver uma vida inconstante, porque você ainda não sabe o que Ele quer. E Ele não vai fazer nada se Ele não sabe, e você também não sabe o que Ele quer. E de repente Ele fala: agora eu vou me revelar aos meus discípulos. Quer ver uma coisa? 16:20 diz assim: 16:20 diz assim: então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias, porque só quem tem revelação sabe quem ele é. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Por quê? Porque já sabiam que Jesus era o Messias. Então ele começa a falar claramente: eu preciso ir para Jerusalém, ali os líderes dos judeus e chefes dos saduceus e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, e eu serei morto, e ao terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro se levantou para um lado e começou a repreender ele. Imagina bem, Jesus falando assim: ei, eu vou morrer, eu vou sofrer. E Pedro pega ele e fala: ei, Jesus, vem cá. Não, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. Sabe, de maneira nenhuma. No mesmo capítulo ele é chamado de pedra de construção. E agora Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tu é pedra de tropeço no meu caminho. Quem aqui está preparado para ouvir de Deus que você é algo importante, e de repente ele fala assim: não, você é algo que me faz tropeçar? Mas você não veja Pedro reclamando: ai não, ai Jesus me chamou a atenção, ai Jesus falou comigo. Jesus não, Pedro ele baixa a cabeça, ele escuta Jesus e ele prossegue. Hoje, se o pastor chama atenção, se um líder chama atenção, nós já falamos: eu vou lá para o ministério tal, porque lá ninguém me chama atenção. Não, lá Deus vai usar alguém para te chamar atenção também. Mas enfim, isso aqui é para outro dia também. Amados, olhe para mim aqui que eu quero finalizar essa mensagem. Durante muito tempo, talvez você viveu inconstante, se conformou com a vida que você tem. Pense no que eu estou falando aqui. O que você tem ou não é pelo que você possui financeiramente. Não se trata disso. O teu comportamento, o teu linguajar, o teu falar, o teu expressar, como que é? O que nós somos diferente de quem está lá fora, que não vem para a igreja, que não está nos cultos nos domingos,
que nós somos diferentes? Será que nós não nos acostumamos com a vida que nós temos? Será que as promessas que tem na palavra não funcionam para nós? Será que nós somos apenas espectadores que vimos apenas as outras pessoas vivendo uma vida maravilhosa, sorrindo, alegre, feliz, e nós sempre com aquela vida inconstante, sabe, sempre em deixa Deus mudar a trajetória da tua história. De verdade, irmão, em nome de Jesus, nessa noite tem um encontro face a face com Ele. Deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele botar algo sobre você, tirar esse nome de inconstante da sua vida. Deus, Ele sempre mudou alguns nomes, Ele sempre fez isso com algumas pessoas. Por que comigo e com você é diferente? Talvez essa vida que nós levamos, talvez para alguns é inconstância de altos e baixos, para outros é um nome viciado, eu não sei. Mas deixa Deus mudar esse teu nome, tirar isso. Não, eu já fui isso, com certeza, eu reconheço. Mas a partir de hoje eu serei semelhante a Ele. Eu serei algo para ser usado para a construção dEle nessa terra. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, mas saia desse lugar de inconstância. Se permita nessa noite. Não fique achando que a multidão é a voz de Deus. Se for preciso, coloque o teu rosto ao peito dele. Se for preciso, se jogue aos pés dele. Se for preciso, faça alguma coisa. Às vezes a gente espera que alguém faça algo para nós. Imagina, eu falo assim: irmãos, hoje é o dia da tua vitória, eu vou colocar as mãos sobre você e você vai ser curado. Irmão, nós temos que parar de acreditar nisso. Se nós não tomar uma atitude, fala assim: hoje eu vou me posicionar e vou permitir Deus me reposicionar no propósito dele. Deus, faz alguma coisa na minha vida. Eu não sorrio mais. Irmão, se eu perguntar aqui, você é feliz de verdade? Não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntar, se você é feliz de verdade, você tem um verdadeiro motivo para sorrir? Talvez alguns de vocês não poderiam levantar a mão. Se eu perguntasse assim: você é feliz? Você consegue acordar pela manhã e ter um ânimo de falar obrigado, Senhor? Você tem motivos para ser grato? Irmão, se muitas vezes nós não temos, muitas vezes nós não levantamos a mão porque nós não conseguimos carregar um sorriso no rosto de verdade, só queremos carregar choro e tristeza. Isso é uma vida inconstante. Vida inconstante. Nós temos que parar de seguir Jesus pelo aquilo que Ele pode nos dar. Nós não podemos nos tornar romeiros da fé, pessoas que só andarilhos da fé. Hoje eu quero meu milagre, hoje eu quero minha cura, a multiplicação do pão, a noite das 7 correntes, o cadeado não sei do que, o cajadinho da fé, o óleo ungido. Nós temos que parar com isso. Senhor, estou aqui, eu quero ser essa lasca de pedra, esse lugar sólido, eu quero ser algo que o Senhor possa construir em mim. Eu quero ser alguém diferente, e é a partir de hoje. Irmão, Deus tem um sorriso para você, um relacionamento para você, Deus tem uma vida para você, Ele tem algo além dessa inconstância que você vive. Então, em nome de Jesus, se você pudesse colocar de pé. Saduceus e fariseus, eles eram os religiosos da época. Eles tinham uma opinião de quem era aquele homem que estava falando. A multidão tinha uma opinião de quem aquele homem, de quem era aquele homem. Quem é aquele lá? Aquele lá é aquele que multiplicou o pão semana passada. A multidão, ela tem uma... Mas Jesus, ele chamava os mais íntimos: atravessem de um lado para o outro, saia dessa zona de conforto, saia da voz da multidão. Você não tem que me conhecer através da multidão. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Você não tem que ouvir a minha voz pelo aquilo que os outros estão falando. Você tem que me conhecer de verdade. E aí Jesus, ele fala: atravessem para cá. Ele chama os mais íntimos e ele fala: quem estão falando? E um deles teve uma revelação. E a partir daquela revelação, tudo mudou. Eu quero nessa noite, irmão, te encorajar a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença dEle, a nessa noite a se desprender. Pastor, mas os irmãos aqui do meu lado, deixa os irmãos, irmão, deixa eles. É você e Deus nessa noite. É você e Deus, é o teu espírito atraindo a presença dEle. Senhor, em nome de Jesus, esse ambiente é teu, esse lugar é teu, Pai, fica à vontade. Nós queremos, Senhor, sair desse lugar de inconstância, Pai. Queremos ver
Querido, feche os teus olhos, vai. Se entregue, se envolva. Queremos ter a tua face. Sim, Pai. Desperta, Pai. Desperta desse lugar, Senhor. Pai, acende a chama no coração, Pai, desse irmão, dessa irmã. Ei, querido, talvez você já foi usado pelo Senhor, mas talvez a voz da multidão fez com que você parasse e se desanimasse. Amado, vem. Então vem, amado, vem. Deus tem algo novo para você hoje aqui. Deus tem além da inconstância. Deus tem além da insegurança. Ei, Deus tem além dessa vida que talvez você se acostumou. Tem algo novo sendo estabelecido hoje aqui, querido. Toma posse. Vem e beija-me. Sim, Pai. Sim, Jesus. Beija-me com tua glória. Vai, flui nesse lugar, Jesus. Flui nesse lugar, Jesus. Flui nesse lugar, Jesus. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Querida, é noite de você, em nome de Jesus. Libera de dentro de você essa vida de inconstância. Eu não vou viver mais. Essa vida de insegurança eu não vou viver mais. Não vou viver mais. Essa vida de altos e baixos eu não vou viver mais. Deus tem algo firme, algo sólido. Até talvez você fale, pastor, hoje eu estou bem, mas eu caí de novo. Pastor, hoje eu estou bem, mas eu caí novamente naquilo que sempre me escravizou. Querido, acredite, um encontro com Jesus estabelece algo sólido, algo firme sobre a tua vida. Pastor, o meu relacionamento nunca deu certo. Ei, um encontro com Jesus estabelece algo firme sobre a tua vida. De dentro pra fora, até me consumir. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, hoje nós estamos aqui, Pai, entendendo que essa vida de inconstância, Pai, essa vida de altos e baixos, Senhor, hoje, Pai, está chegando ao fim. Sim, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Beija-me com tua glória. Vem, beija-me com tua glória. Sim, Pai. Vem, beija-me com tua glória. Deixa teu rio fluir, deixa teu isso, querido, vai, vai. Soprar, vai, deixa ele. Deixa ele, seja envolvido. Seja envolvido, vai, seja envolvido. Pai, eu quero ter um encontro real contigo.
Eu quero ter um encontro real contigo. Não importa o tempo que eu vivi nessa inconstância, mas hoje um encontro real contigo vai trazer algo firme, algo sólido sobre nós. Deixa teu rio fluir, Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Verdade, Jesus. Verdade, Jesus. É verdade, Pai. Verdade, Senhor. Sim, Pai. Então vem, amado. Você consegue declarar isso, querido? Vai. Pastor, mas eu tenho vergonha de quem está do meu lado. Deixa essa pessoa aí, vai. Só abra a tua boca. Ah. Então vem, amado. Vem. Sim. Então vem, amado. Vem. Então vem, Amado. Verdade, Senhor. Queridos, você não nasceu para viver essa insegurança e essa vida inconstante. Eu repito aqui o que nós iniciamos. A face da moeda era aquilo que César amava. A lasca, a pedra, a imagem que nós somos criados é a imagem de Deus. Nós somos amados por Ele. Se até aqui, eu quero nessa noite te encorajar. Se até aqui você viveu uma vida inconstante, o primeiro passo é você olhar. Você não olha, não compare a sua vida. Escute, não compare a sua vida com a de ninguém. A comparação, eu sempre repito, grave isso. A comparação, ela gera um cansaço. O cansaço faz você parar. Então, parar, você olha, está tudo parado, nada sai do lugar, está tudo. Agora, por isso que você não pode comparar a sua vida. Você tem que olhar para dentro de você. Mas não comparar você com a vida do outro. Mas olhe para dentro de você. Você realmente, a minha vida até aqui foi uma vida. Mas a partir de agora eu vou buscar essa face. A partir de agora eu vou me entregar por completo. A partir de agora eu vou mergulhar mais profundo nele. Porque eu quero ser algo sólido, firme. Meus relacionamentos eu quero que sejam firmes. A minha história, meus amigos, a minha família, eu quero que tudo seja sólido na minha vida, algo forte, algo realmente concreto, não imaginário. Ah, se aquilo der certo, vai dar certo. Ah, se aquilo... Não, irmão, a fé não é um pensamento positivo. A fé é a certeza daquilo que a gente não consegue ver. Mas é o firme fundamento, algo concreto, algo sólido, em nome de Jesus. Então, nessa noite, saia daqui falando para você: Deus falou comigo nessa noite. Deus quer algo a mais de mim. Ele não quer o teu carro, Ele não quer a tua casa, Ele não quer o teu dinheiro, irmão, escute isso. Ele quer você, o teu coração. Davi, ele fala: o que eu posso te dar, Senhor, se até a minha vontade o Senhor tem. Nosso coração, irmão. Então busque a face dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ficar à vontade, querido. amado, vem. Então vem, amado, vem. Aleluia. Queridos, o nome que carregamos, ele é muito importante. O nome que o mundo coloca sobre nós. Mas todos nós, quando chegamos diante de Jesus, nós automaticamente nós entramos numa rota de colisão conosco mesmo, nós mesmos, e algumas coisas precisam sair de nós, porque Jesus, ele tem algo bom, agradável, perfeito. A vontade dele é essa. Então, se você não está vivendo nada disso, irmão, tem alguma coisa de errado. Não que você é ruim ou que... Não.
Eu acho que um pouco a mais de nós conseguiríamos dar para Ele. Eu acho que um minuto a mais. Eu já orei o suficiente. Um minuto a mais. Eu já me entreguei hoje. Um pouco a mais. O nosso pouco a mais, sabe? Tantos lugares que Jesus poderia estar. Ele falou assim: eu vou lá naquela igreja, lá naquela cidade. Meus filhos estão lá. Você é mais do que ovelha, irmão. A ovelha, você pega ela assim, ó. Você pega o filhote da ovelha, a ovelha está ali. Você pega o filhote da ovelha, levanta o filhote da ovelha para cima. A ovelha fica assim, ó. Cadê? Bé? A ovelha não levanta a cabeça, né? Nós somos mais do que ovelha, nós somos filhos. Filhos, Deus estabelece propósito e Deus dá direção. Alguns de nós, eu já ministrei aqui, vão ser flechas, outros vão ser arco. Algumas pessoas vão ser usadas incrivelmente na mão do Senhor. Nós somos muito mais do que ovelhas. Muito mais do que ovelhas. Amém? Amados, olha só. Nós temos alguns momentos hoje aqui. Eu quero dar um recado. Quinta-feira, escute isso. É culto de homens. Amém? Meu Deus. Não, os homens estão muito fracos. Culto de homens, quinta-feira. Amém. Sorte é o calão ali, né, Carlão? Glória a Deus, amém. Então, quinta-feira é culto de homens, olha lá. Pastor, quem é aquele homem lá? É um soldado romano? Não, irmão. Dali é um espartano. Para quem não conhece a história de Esparta, é uma história muito legal. Quinta-feira, 8 horas da noite, culto de homens. Pastor, mas é só homem mesmo? Só homem mesmo, só homem. Mas tem que vir com aquele capacete? Tem. Não, estou brincando, não precisa. Só com a capa, irmão. Não, deixa a capa. Não, quer trazer a capa atrás, aqui você abandona a tua capa. Então, quinta-feira, 8 horas, não esqueça. Pastor, mas eu tenho vergonha, pastor. É só homens, só homens. Então vai ser bênção, amém? Olha só, eu queria. Vamos orar por oferta, amado?